A medicina mudou. E não foi pouco, não. Se a formação foi há uns 15, 20 anos, as regras que valiam para a carreira simplesmente não valem mais. E para quem está se formando agora, o diploma já não é um passaporte garantido para o sucesso. A profissão passou por uma transformação radical e é sobre essa verdadeira revolução que a gente vai conversar hoje. Essa frase, olha, resume tudo perfeitamente. Não foi uma evoluçãozinha lenta, não. Foi uma ruptura. E entender o que mudou é absolutamente decisivo para a carreira de qualquer profissional da medicina hoje em dia. Para a gente ter a dimensão disso, vamos começar olhando um pouco para o passado. Então, vamos fazer uma viagem no tempo, para uma era que nem é tão distante assim, mas que, sinceramente, parece um outro mundo. A era em que a figura do médico era de um poder quase absoluto. Pensa só nesse cenário. Médicos eram raros, então só de ter um na cidade já era um baita privilégio. A autoridade não era algo que se construía, ela já vinha no pacote, vinha junto com o diploma. O paciente chegava no consultório numa postura de reverência, sabe? E o medo de levar um processo, isso era praticamente zero. O poder estava todo de um lado só da mesa. E o que essa dinâmica de poder significava na prática? Significava que um médico podia se atrasar 1 hora, ser super breve na consulta ou simplesmente desmarcar em cima da hora. E o paciente só aceitava. Fazer o quê? Não tinha muita opção. Era assim que a banda tocava. Agora, vamos dar um salto direto para o cenário de hoje. A mudança é gigantesca e mexe com cada pedacinho da profissão. O que é mais impressionante aqui é o contraste brutal. Aquele paciente submisso virou um paciente exigente, hiperinformado. A autoridade, cara absoluta, agora é desafiada o tempo todo. Onde antes tinha uma enciclopédia, agora tem Google, YouTube, inteligência artificial. O risco de processo explodiu e a credibilidade, que antes era um dado, hoje é algo que está sempre em xeque. Isso, claro, muda completamente a dinâmica dentro do consultório. O paciente não vai mais lá só para receber uma informação. Ele vai para debater. Ele já pesquisou sintomas, já viu vídeo, já perguntou para uma IA e chega com uma lista de argumentos pronto para confrontar o diagnóstico. Aquela antiga distância de conhecimento simplesmente desapareceu. E, para completar, a gente tem um fenômeno que dá para chamar de banalização da medicina. Com tanto acesso à informação, um monte de gente de outras áreas, biólogos, influenciadores fitness, o que for, acaba achando que domina o conhecimento médico. Isso acaba diluindo a autoridade de quem é especialista de verdade e transforma a medicina num campo aberto de opiniões. Bom, então, se o diploma não garante mais status, qual é o ponto de partida do médico hoje em dia? Existe uma metáfora que é simplesmente perfeita para explicar isso. E essa imagem ilustra com uma clareza incrível a nova realidade. O profissional não sai mais da faculdade com um kit completo de respeito, confiança e autoridade. Ele sai nu, como um boneco na prateleira. E cada um desses atributos vai ter que ser adquirido um por um ao longo do caminho. E que acessórios são esses? São exatamente os que estão na tela. Credibilidade, visibilidade, confiança, autoridade e, lá na ponta, a admiração. Nenhum deles vem de graça ou junto com o CRM. Cada um precisa ser construído de forma ativa, com muito esforço e, principalmente, com estratégia. É uma verdadeira jornada para vestir esse boneco e fazer dele uma referência de verdade. E essa jornada, claro, exige um conjunto completamente novo de habilidades. E tudo isso nos leva para a conclusão que é bem direta, para não dizer um pouco brutal. Na nova medicina, se adaptar não é mais uma opção. É uma questão de sobrevivência profissional. O recado é claro e serve para os dois grupos. O médico mais experiente que insiste em agir como se nada tivesse mudado, vai ver o mercado dele encolher. E o médico recém-formado, que acha que só o diploma já lhe dá um status especial, bom, esse vai ter uma surpresa bem desagradável. E esse gráfico aqui mostra a nova equação do sucesso. Repara só, o conhecimento técnico-científico ainda é a maior fatia. É a base de tudo, o ponto de partida inegociável. Sem dominar profundamente a medicina, nada disso funciona. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas, como o gráfico deixa bem claro, essa base, por mais fundamental que seja, hoje representa menos da metade do caminho. E o que são as outras habilidades que completam o jogo?
São competências que parecem ter saído do mundo dos negócios, né? Networking para criar pontes, marketing para conseguir ser visto, vendas para saber comunicar o valor do próprio trabalho e oratória para gerar confiança. E tudo isso focado em uma única coisa, a experiência do paciente, que agora é visto como um usuário de um serviço. No final das contas, tudo se resume a essa pergunta, que fica como uma reflexão para cada profissional da área. A nova medicina não é algo que está vindo, ela já chegou. E a única escolha que resta é entre se adaptar ou ficar para trás.